Na cidade do Chipre, em 300 a.C., viveu um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, o navio de Zenão afundou, juntamente com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento completamente fora do controle de Zenão, ou de qualquer pessoa, esse comerciante muito rico de repente se tornou pobre em um instante. Imagine-se como Zenão. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de uma vida sendo destruído pela natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler os trabalhos de grandes filósofos gregos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso, pela carga afogada, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos inadvertidamente como pessoas inabaláveis, pessoas que não se deixam levar pelos extremos emocionais, que não passam por explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma descrição de pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes, e portanto, perspectivas diferentes das coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar imensamente qualquer pessoa, e assim não fazia sentido esconder esse conhecimento por trás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, qualquer pessoa podia aprender e se tornar estoico, e assim fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epíteto, que significa o adquirido, pois ele já foi escravo. Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam buscar a filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam livremente aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, afinal de contas, por que mesmo após 2000 anos, tantas pessoas adotam o estoicismo como forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Inevitavelmente, a chuva passa e a luz retorna.
O estoicismo nos ensina que da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando normalmente tomamos banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e poderá até prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, nós indiretamente preparamos nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados em nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos uma certa aparência ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Assim, a mensagem estoica atualmente se provou mais importante do que nunca. Antes de continuarmos, eu peço por favor que, se você estiver gostando do vídeo, que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso irá contribuir demais para que eu continue produzindo conteúdo. Entramos no mundo sem saber quase nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, podemos inadvertidamente criar expectativas irrealistas para nossas vidas, o que nos deixará, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastando todo o dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até mesmo formando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras, e a taxa de divórcio sobe a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu: aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas sim das coisas que podemos. Buscar metas é um bom traço, mas desmoronar quando essas coisas não saem do seu jeito é, na visão dos estoicos, inútil. Confie no processo. Viver com menos significa se desvencilhar das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não conhece o motivo, mas ainda está chateado.
Se ele simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que apresentou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. Essa reestruturação da sua mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. A coragem podemos resumir em 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o equilíbrio em relação a tudo na vida. Atualmente isso pode ser aplicado, por exemplo, ao dinheiro. Os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e então ter o que é suficiente. Justiça é a virtude mais importante de todas. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto ele lutava contra a segregação, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu os trabalhos de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos perpetradores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: a relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além de seu controle, e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Tudo, no final das contas, tem um fim. Uma forma extremamente efetiva de você internalizar as virtudes estoicas, especialmente a temperança e o autocontrole, é aplicando a meditação. A meditação proporciona vigor, paz mental e sabedoria para nossa alma. Contudo, a meditação, por mais simples que seja, não é algo fácil de aprender e executar. Por isso, para facilitar a sua jornada, eu recomendo o livro digital Meditação para Iniciantes, que atualmente está com uma promoção exclusiva por tempo limitado. Eu irei deixar o link desse livro único no comentário fixado desse vídeo aqui. Basta clicar para conhecer melhor a obra e ganhar acesso a ela. Obrigado por assistir ao vídeo. Eu te desejo o melhor na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.